olha para a câmera, como é que Como faz? você quiser. A gente tem uma câmera ali que pega nós 4 e aqui, essa aqui tem você. Tá ótimo. Bom dia. Começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um brasileiro, uma brasileira, uma personagem, uma figura que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que vivemos. Às vezes até mergulhando na história desse nosso país, para que a gente possa entender melhor esse momento que estamos vivendo, para atuar, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Hoje a gente traz para você o cineasta Paulo Thiago, que vai conversar conosco sobre cinema brasileiro e a produção dele, enfim, muitas coisas bem bacanas. Antes, porém, eu queria te convidar para levar mais longe essa conversa, não só fazendo pelos seus comentários, mas compartilhando nas redes sociais, divulgando entre seus amigos. Se depois você quiser voltar a assistir, todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia escrito com letras maiúsculas. E no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Paulo Thiago, muito obrigada que você está aqui, a Gláucia também. Nós assistimos ontem lá no Sesc 24 de maio o filme que está sendo lançado no festival, não sei se está sendo lançado, mas que está no festival É Tudo Verdade, que está rolando aqui em São Paulo e no Rio, Memórias do Grupo Opinião. A gente gostou tanto do filme que pedimos para vocês virem aqui hoje para falar um pouco desse trabalho de vocês, né, e aproveitar para muita gente que hoje quer ver o filme, tem a oportunidade de vê-lo hoje, e conversar um pouco sobre o Brasil e sobre essa produção tão especial que vocês fizeram. E o Rodolfo quer falar um pouquinho do Paulo Thiago. Isso. Não, bom, ele falou, está lançando aí o documentário Memórias do Grupo Opinião. Tem uma longa, profícua carreira aí na cultura brasileira, na música, né, do grupo Mensagem, com o qual ele aparece no filme do Opinião, né, lá de 64, e depois começando aí a sua carreira como cineasta, né, que, entre outras produções, muitas produções premiadas, eu destaquei aqui o primeiro documentário dele em 35mm, que foi sobre a literatura, né, de Guimarães, a linguagem, a criação literária de Guimarães Rosa. Né? Aliás, Guimarães também esteve presente em outros filmes da carreira dele, como o Sagarana, né? O Duelo, também do Paulo Thiago. Enfim. E tudo a ver com o nosso Tutameia. Tudo a ver com o nosso Tutameia. Por isso que eu queria te pedir licença para não fazer a primeira pergunta sobre o Grupo Opinião, o Memórias do Grupo Opinião, e que você contasse um pouco dos seus estudos, do Guimarães Rosa, dessa sua ligação com ele, com esse universo, talvez um pouco da sua mineirice também, não? Não, exatamente. Eu sou mineiro, né, de Aimorés, que é uma cidadezinha que fica no Vale do Rio Doce, e que, aliás, foi destruído agora, o Rio Doce, nosso querido Rio Doce, o rio da minha infância. Mas isso me marcou muito, né? Marcou muito. Mas eu, muito cedo, com 5 anos de idade, fui para o Rio de Janeiro. Então, eu tenho essa memória de Minas, tenho uma marca mineira que nunca consegui me desvincular. E quando eu me apaixonei pela ideia de fazer cinema, me apaixonei por cinema, inclusive quando eu justamente ia lá para Minas de férias e vi os filmes, os seriados no cineminha da minha cidadezinha, também depois no Rio de Janeiro, e os westerns, eu justamente, primeira ideia minha foi fazer um curta-metragem sobre Guimarães Rosa. E eu fui então, eu já tinha lido muito Guimarães Rosa, foi uma paixão da minha adolescência, tinha lido O Grande Sertão Veredas, o Sagarana, que eu vinha filmar um conto depois, e Tutameia, que dá nome ao programa de vocês, Primeiras Histórias com a Terceira Margem do Rio, e com o Soroco, que é um dos contos mais lindos da literatura brasileira. Justamente eu resolvi também estudar os teóricos sobre Guimarães Rosa,
Antônio Cândido, Luiz Costa Lima. Então essa gente toda me ajudou muito no trabalho do documentário. Aí eu fui para o norte de Minas, fui parar em Codisburgo, a cidadezinha dele, Curvelo, e lá rodei o documentário, e esse documentário depois rodou o mundo, foi parar em Vinha del Mar, no Chile, foi parar em Portugal, ganhou um prêmio. Foi premiado em Portugal, né? Foi premiado em Portugal, passou no antigo Festival de Manaus, rodou por aí. E isso me abriu espaço, muito espaço para fazer outros filmes, me serviu como um cartão de visita. E principalmente cartão de visita para o meu primeiro filme, meu primeiro longa-metragem, que não é inspirado em Guimarães Rosa, mas que tem uma marca também muito do Guimarães, mas que foi muito baseado nas histórias e das coisas que aconteceram na própria minha cidadezinha, onde eu rodei o filme, em Morejo, que foi Os Senhores da Terra, que foi o filme que me introduziu no mundo do cinema. Você, no seu cinema, ele meio que faz uma afirmação da cultura, da literatura nacional. Tem outros dos seus filmes também são baseados em livros, né, que constroem, ajudaram a construir a cultura brasileira, como o Policarpo Quaresma. Pois é. Eu tenho até um filme que chama-se Jorge, um Brasileiro, que é um filme inspirado no romance do Oswaldo França Júnior. Eu costumo dizer que o meu assunto é o Brasil e são os brasileiros. Eu sou apaixonado pelo povo desse país. Me considero um internacional porque viajei o mundo inteiro, principalmente com meus filhos. Eu viajei levado pelo cinema, né? Carregando e sendo carregado pelos filmes. Mas o meu assunto, o meu tema são as coisas, as histórias e as personalidades, os comportamentos do homem brasileiro. E no início do meu processo de criação, a literatura me ajudou muito a viajar essa coisa toda com o Guimarães Rosa, com o Oswaldo França Júnior, no Jorge o Brasileiro. Até no Nordeste eu fui parar com o Zé Américo de Almeida filmando A Bagaceira, um filme que eu chamei de Soledade. E também a história do Brasil. Eu fiz um longa-metragem, um épico, sobre a invasão holandesa, a ocupação holandesa, chamado Batalha dos Guararapes, em que eu recrio a Batalha dos Guararapes, um filme louco completamente ainda da minha maturidade já, eu tinha 33 anos, 32 anos, rodei um filme que tinha 2.000 figurantes, eu reconstituí a Batalha dos Guararapes, propriamente dito. E por aí fui, e a partir de um certo momento da minha vida eu conheci a Gláucia, minha esposa, produtora, que já vinha da produção de vários filmes. E aí nós fizemos uma parceria que dura até hoje, uma parceria muito estreita, não só conjugal, porque temos 2 filhos e netos, mas profissional, muito intensa, e temos feito uma série de filmes juntos, né? Os meus últimos filmes, quer dizer, os filmes dos meus últimos 30, 40 anos foram feitos com ela como produtora. Inclusive esse Jorge o Brasileiro, que eu citei, o filme do Policarpo Quaresma, que você citou, inspirado na obra do Lima Barreto, e esse documentário agora, Memórias do Grupo Opinião, e outros documentários. Eu fiz um documentário sobre a Bossa Nova também, chamado Coisa Mais Linda. Sobre Drummond também. E um documentário também sobre Drummond, né? A mineirice está sempre aí, me cercando por tudo quanto é lado, chamado Poeta de Sete Faces. Como fiz um filme inspirado num poema do Drummond, O Caso do Vestido, chamado O Vestido. Então a literatura tem sido uma certa obsessão da minha vida filmando, mas nos últimos anos eu tenho caminhado mais para filmes inspirados em histórias reais. Eu não sei se eu esgotei o ciclo da literatura no cinema, mas não creio ainda, mas vamos dizer assim, eu tenho me voltado mais... Não esgotei totalmente, porque eu agora tenho um projeto de filmar o exílio do Ferreira Goulart, que é a fase que o Ferreira Goulart justamente... Não tem necessariamente a ver com literatura, é baseado num livro é baseado num livro que ele escreveu de memórias, que eu tomei conhecimento da história toda que ele conta através desse livro de memórias dele. Mas é uma história real, da vida dele. E é interessante porque esse livro do Goulart, quer dizer, o Goulart, Exílio Goulart, é uma coisa que a gente nem... Dizer assim, nossa, mas nem sabia que o Goulart tinha tido isso. Porque o Goulart é uma pessoa muito particular, né? Então, ele viveu uma época
Ele foi para Moscou, né? Depois ele percorreu alguns países latino-americanos, mas basicamente ele se dividiu entre Moscou e Buenos Aires. E ninguém sabe disso. E aí, sei lá, de 5 anos, acho que 5 anos para cá, ou 6 anos para cá, 6 anos atrás, ele resolveu contar essa história. Ele não contava essa história. E a Cláudia, que foi casada com ele nos últimos 22 anos antes dele morrer, a Cláudia dava uma força. Não, você tem que escrever. E aí ele escreveu. O livro chama Rabo de Foguete, que ele conta exatamente como é que ele teve que sair do Rio de Janeiro, parar em Moscou, voltar para Buenos Aires e voltar para o Brasil, e toda a trajetória dele pessoal, da separação da família, do problema com os filhos. Enfim, é um projeto muito bacana. E justamente uma das grandes motivações também para a realização desse filme, motivação não, eu fiquei muito emocionado com a narrativa do Goulart. Mas eu tinha conhecido o Ferreira Goulart, na época exatamente do Grupo Opinião, que é o tema do documentário que vocês viram ontem. E justamente o Ferreira Goulart se tornou um amigo, e o Ferreira era um grande fã do Policarpo Quaresma. Um grande fã do Policarpo Quaresma. Ele falava muito do filme e tal, achava que justamente tratava da questão do homem brasileiro, da personalidade delirante, sonhadora e progressista da figura do homem brasileiro criado pelo Lima Barreto, e que nós recriamos no roteiro que eu fiz com Alcione Araújo, um dramaturgo mineiro, muito bom escritor, e que já faleceu. E Goulart era apaixonado. Então, pouco tempo depois de ter exibido Policarpo Quaresma, e que ele viu, como depois viu também o meu penúltimo longa-metragem, chamado A Orquestra dos Meninos, que é um filme sobre um maestro nordestino lá de Pernambuco, que fez uma orquestra de crianças no meio do sertão, que depois foi perseguido. É uma história muito forte, muito bonita, que também rodou por aí. E Goulart, eu li o livro e fiquei apaixonado. Eu digo, eu tenho que filmar essa história. Gláucia leu o livro também, entusiasmou-se pela história, e nós corremos atrás disso, estamos correndo até hoje atrás disso. Já temos uma parte considerável do financiamento, mas pretendemos rodar o filme até o final do ano, comecinho do ano que vem. Vocês conseguiram falar com ele sobre o livro? Ah, lógico, eu falei. Sim, Aliás, sim. A primeira coisa que quando eu decidi fazer, antes de comprar até os direitos autorais, que foi Gláucia que teve com ele, negociou, acertou essa parte toda, eu fui pedir autorização a ele para rodar o livro, porque eu achei que, eu digo, isso aí é mais do que eu filmar um livro, não é um livro, eu estou filmando a vida do Goulart. Então eu tinha que ter dele uma concordância, um de acordo com aquilo e tal. E tive uma conversa com ele, disse, pai, até eu queria filmar essa sua história e tal. Ele disse assim, não, Paulo, fico muito emocionado com isso, você tem total autorização. Eu digo, não, mas o roteiro, preocupei com isso, né? Disse, não, isso aí você que entende, você faz do jeito que você achar. Então eu achei que aquilo me dava uma total liberdade de criação. Total não, porque eu tenho uma vinculação com a história, né, dele, não vou inventar nada. Mas a inspiração foi baseada no livro, ele dá muitas informações no livro, mas algumas informações até faltavam no livro, porque ele se colocou muito num dos filhos. Então nós tivemos que procurar outra filha dele, que participou do drama todo que ele viveu na Argentina, a Luciana, e fizemos uma longa entrevista com ela lá em casa, e ela forneceu uma série de outras informações muito importantes que fortaleceram mais o roteiro. Mas voltando aqui ao nosso documentário, quando eu conheci o Ferreira Goulart, o que vocês querem saber do documentário? Não, é que a gente tem um trailer aqui para passar. Então passa o trailer. Vamos passar nem que seja um minutinho só, porque tem 2 minutos e pouco, mas vamos passar o só para apresentar para quem não... Tá, o trecho. Um trechinho do... Nós dois pertencíamos ao CPC da Uni, né? Éramos 8, Tereza Aragão, Pitim Plá, Ferreira Goulart, Armando Costa, Leonardo Oliveira, e eu, Vieninha
e Paulinho Pontes. Nós nos reunimos, Tá rodando? começamos a discutir como nós continuaríamos a atuar diante do regime que estava se instalando no país. Né? Inicialmente a gente não sabia o que fazer, e começamos com alguns contatos, algumas gestões clandestinas. Eu estava justamente passando o trechinho do Ferreira Goulart. Então, antes de falar do filme, você tem memórias do Grupo Opinião. Conta um pouco como é que foi o seu relacionamento, ou a sua entrada no grupo, a sua participação nesse momento aí da história brasileira. Não, eu não entrei no grupo, eu participei de momentos do funcionamento do grupo, especificamente num episódio que eu vou falar um pouquinho logo depois, mas esse documentário, como eu chamo, são memórias, né? Eu faço questão de frisar isso porque não é um documentário institucional, né? Não é um documentário feito por uma pessoa de fora que escreve um livro, ou faz um ensaio, ou faz um institucional sobre que poderia existir, poderia ser muito bom também. Mas acontece que eu vivi aquilo ali, aquele processo. Eu era muito jovem, tinha 18, 19 anos, acredito. Eu entrei na faculdade em 64, e em 64 eu assisti o show da Opinião, participei daquilo tudo, e em 65 que eu me vinculei a um espetáculo que eles fizeram chamado Samba Pede Passagem, que foi um espetáculo que substituiu um outro espetáculo, Brasil Pede Passagem, que foi censurado. E naquela época eu tinha um grupo de música de jovens músicos, entre os quais o Sidney Miller e o Luiz Carlos Sá, dois importantes compositores da música popular brasileira. Eu era até parceiro de um deles, e nós nos reuníamos nos saraus, nos apresentávamos, compunhamos e tal. E esse grupo foi conectado por um homem chamado Nelson Lins e Barros, que era um compositor, um intelectual brilhante, na verdade físico, e do Partido Comunista. E ele nos levou ao Grupo Opinião, nos apresentou o Vianinha, o Duvaldo Viana Filho, nos apresentou ao Paulo Pontes, ao Ferreira Goulart, e disse, olha, você tem essa turminha aqui e tal. E aí eles se entusiasmaram, ouviram nossas músicas, e disseram assim, olha, vocês vão participar aqui de alguma coisa. E inventaram esse nome, Grupo Mensagem, que é um nome típico da época, né? Mensagem, porque nossas músicas tinham muito conteúdo político também. E aí, então, eles iam fazer esse espetáculo e resolveram nos colocar no espetáculo. E nós participamos do espetáculo, fomos ensaiados na ocasião pelo João das Neves, um dos participantes do grupo, que eu entrevisto no documentário, era o último remanescente do grupo quando eu filmei. E o João, eu tive a oportunidade ainda de filmar com ele, infelizmente um ano depois ele faleceu. Aliás, há pouco tempo. 6 meses. 6 meses? É um dos depoimentos. É o estrutural, né? Exatamente. É o estrutural. O último remanescente, né? É o último remanescente, o estrutural, e coincidentemente foi quem ensaiou o nosso grupo. E ele é que fala, inclusive no documentário, fala do documentário, diz, inclusive você estava presente. Exatamente. E ele... Bom, aí conheci aquela turma toda e eu já vinha envolvido muito como espectador e como participante e tal, achando aquilo uma coisa espetacular. Aquilo impactou o Rio de Janeiro na ocasião. E eu acho que o Brasil, direta e indiretamente. Que eu acho que é engraçado, que vocês foram lá cantar, aí você cantou o primeiro dia, ficou lá em pé no palco. Isso é uma história engraçada que ela está lembrando, que não está no documentário, porque evidentemente é uma piada quase. Porque eu me apresentava fisicamente no espetáculo, eu cantava uma música que era uma música rural, muito no estilo daquelas coisas que o Geraldo Vandré compôs depois, do Caminhando e Cantando, e seguindo a canção. E eu cantava entusiasmado, essa coisa toda. E aí, no primeiro dia, o espetáculo foi uma coisa alucinante. O espetáculo durou
3 horas, ele era já longo, eles tiveram que cortar muito depois, mas no primeiro dia foi um manifesto político. O teatro estava lotado, com gente em pé, sentado nas escadas para tudo quanto é lado, e o espetáculo começou, se não me engano, às 8 horas da noite, durou até 1 hora da manhã, com as pessoas cantando, entusiasmadas, aplaudindo, manifestações, virou um manifesto político contra a ditadura, aquele espetáculo. E eu cantava lá e tal, me lembro que quando eu cantava e tal, na época era muito aplaudido também e tal, porque a música era muito de protesto, assim, né? E mas no dia seguinte eu pensei bem naquilo, digo assim, pô, eu não sou cantor, eu sou escritor, sou compositor, sou criador, eu estou aqui para discutir o espetáculo, para conversar com todos. Naquela ocasião eu tinha uma ligação, fiquei com uma ligação muito forte com o Vianinha, que era um gênio, podemos falar um pouquinho dele depois, e criei uma ligação com ele, e eu me entusiasmava muito em conversar com o Vianinha. E justamente tinha também ensaiado com o João das Neves, que foi um ensaio muito polêmico também, polêmico da minha parte, não dos outros participantes. Eu acabei virando diretor de cinema, não foi ator, eu já era metido a diretor, já tinha dirigido, inclusive, algumas coisas em colégios, pequenos espetáculos teatrais em colégio. E aí, então, no dia seguinte, eu cheguei para o Vianinha e disse assim, Vianinha, eu não vou mais cantar nesse espetáculo. Ele disse assim, mas como você não vai cantar? Isso é uma loucura. Eu digo, não vou. Eu não sou cantor, eu acho que esse negócio eu estou ridículo no palco. Que ridículo, coisa nenhuma, eu digo, estou. Eu não estou aí para isso, eu não sou cantor, cantor é o pessoal aí, é o Sidney, é o Luiz Carlos Sá, é a Lully, todo mundo que está aí. Ele diz, não, mas não pode, não, de jeito nenhum, você vai faltar no espetáculo. Eu digo, não, não vou, não adianta, você não me bota naquele palco, só se eu for carregado para lá. E aí ele não pôde fazer nada, concordou. No dia seguinte eu não participei mais como cantor, né? Continuei ali todo dia, eu ia lá, participava com eles e tal, estava presente, mas como cantor não. E principalmente ficava lá todos os dias. Porque no final do espetáculo, isso inclusive é narrado no documentário, se apresentava o Baden Powell, que era uma coisa extraordinária ver aquele homem tocar. Extraordinária, das coisas mais emocionantes da minha vida era ver o Baden tocar todas as noites, né? Eu acho que o Baden foi o maior violonista que o Brasil teve, inclusive melhor que os novos que tem aí, o Yamandu e tal. Essa é a minha opinião pessoal, estou falando ao ar aqui, mas é a minha opinião, porque eu acho que o Baden tinha uma emoção quando ele tocava, uma emoção assim do violão, que ele segurava forte no peito, que era impressionante. Compositor também, né? Juntava as duas coisas, extraordinário compositor. Então eu ficava ali até o final vendo ele tocar, e nós todos que estávamos no grupo nos apresentávamos, eu já não me apresentava mais, mas ficávamos até o fim do espetáculo ouvindo o Baden tocar. E então eu ia todas as noites lá, não perdia uma daquelas apresentações. Então essa foi a minha participação direta, mas depois eu continuei indo, principalmente por causa do papo. O papo era muito importante. Mais alguma pergunta ou já posso emendar e falar do Viana? Não, acho que antes de vai lá. Como a gente acaba tendo um pessoal mais jovem assistindo, lembrar um pouco o que foi, o que era o Grupo Opinião. A gente está falando do Grupo Opinião, mas só contar meio que rapidamente para depois poder falar. Não, o Grupo Opinião foi um grupo de intelectuais, de escritores, de músicos, de artistas brasileiros que logo depois do golpe de 64 se organizaram para fazer um movimento de resistência artística, uma forma de resistência através da arte à ditadura, ao golpe militar. Eles vinham do CPC da UNE, que era o Centro Popular de Cultura, que já era um movimento artístico pré-golpe militar, ligado a todo o movimento dos anos 60, das reformas de base, que tiveram muito impulso do governo João Goulart. E o CPC teve uma importância enorme, porque ele fez filmes, como o primeiro 5 vezes Favela, ele fez peças, como A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar, ele fez espetáculos musicais, fez o diabo pelo Brasil afora, inclusive aqui em São Paulo, no Nordeste, em Pernambuco, o MPC. Foi uma coisa importantíssima ligado ao movimento estudantil, ligado à antiga União Nacional dos Estudantes. Quando terminou a
a União Nacional dos Estudantes, que a União Nacional aparece até cenas dele sendo incendiado, foi incendiado, o CPC terminou, e eles disseram, bom, agora o que vamos fazer? Aí se organizaram, aquele grupo principal do CPC, e criaram o Grupo Opinião. E aí, então, começaram a fazer espetáculos. O nome do grupo nasceu de uma música chamada Opinião, que era um samba do Zequete. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Vamos lá? Vamos lá, tá ao vivo. Então a gente estava falando então da separação das esquerdas, da separação das esquerdas. Você quer retomar por aí? Quer dizer, a importância. Não lembro mais. A gente estava falando que o grupo teve essa capacidade e exerceu essa função de aglutinar vários grupos, né, na resistência à ditadura militar. Embora o grupo tenha sido formado antes, ele teve esse papel fundamental de aglutinação. Lógico, evidente, é isso. Então. Pode retomar? Pode retomar. Não, o grupo mesmo, Opinião, o teatro original, ele se separou. Primeiro houve uma primeira separação, criaram um movimento próprio do Vianinha, e depois um outro grupo continuou com o teatro, e no final eles chegaram à conclusão de que já não funcionava mais. Isso depois de fazer vários espetáculos de muito êxito, como Liberdade, Liberdade, que foi um espetáculo que tomou o país, incendiou o país, viajou pelo país inteiro, como o Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, que foi uma peça de muito sucesso também. Eles chegaram à conclusão que já não funcionava mais e cada um foi para o seu canto. Mas o João das Neves continuou, ficou ainda com o nome do grupo e continuou a fazer teatro e fez alguns espetáculos de muito êxito. E o João continuou firme ali com o nome do grupo e tocando para frente no mesmo lugar, no mesmo teatro, que hoje funciona um cartório. Olha. É um negócio melancólico. Eu filmei ali, inclusive, mas depois achei que não devia usar no documentário. Mas eu estava falando da importância, na época aglutinadora, tanto no CPC da UNE quanto como origem do Grupo Opinião, o Partido Comunista. Mas é preciso desvincular as coisas, porque não é uma coisa exclusivamente, originariamente, tem um conteúdo político de resistência, mas é um conteúdo ligado às artes, ligado à música, ao teatro, ao texto, e que se vinculava simultaneamente ao cinema, que era o cinema novo, e à literatura. Por isso que eu botei o Carlos Heitor Coni, com escritores como o Coni e o Antônio Calado, que escreveram Pissati, a Travessia, que foi um livro muito importante do Coni, e também os artigos que ele escrevia no Correio da Manhã, e o Calado com Quarupi. E outros escritores também que escreviam ao mesmo tempo. Então aquilo tudo fazia um bloco. E um bloco de pessoas que pensavam, discutiam, conversavam, criavam juntas, né? E o movimento de artes plásticas também, por isso que eu entrevisto o Vergara, que chegaram a fazer uma exposição que deram o nome de Opinião. E isso aí mudou muito depois, né? Mudou muito, eu acho que inclusive com a ditadura militar, com a clandestinidade, com a perseguição, com essa coisa toda, houve uma espécie de uma diáspora. E o grupo mesmo cultural integrado, unido, teve que ir se desvinculando, e aí começaram a surgir movimentos mais específicos, né? O movimento teatro tomou o seu próprio rumo, o movimento cinema começou a criar entidades de classe em defesa dos interesses cinematográficos, do qual eu fui um grande participante, eu e a Gláucia. Somos até hoje, ela até... Exatamente, eu fui fundador da Associação Brasileira de Cineastas do Rio de Janeiro. Atualmente diretora do Sindicato de Produtores. Eu cheguei a ser presidente do Sindicato de Produtores, passei a ter uma militância muito forte na área do cinema, né? Mas foi uma pena que isso tenha se rompido, e que eu acho que tem que ser retomado. Agora que nós estamos vivendo em tempos difíceis, eu acho que não basta as pessoas ficarem defendendo só os interesses dos business e dos negócios.
né? Porque tudo isso afeta todo mundo. Você chega a dizer assim, o fim da Lei Rouanet, ou o extermínio da Lei Rouanet, afeta o teatro, afeta o cinema, afeta os espetáculos musicais, né? Agora eu estava vendo que vai haver uma diminuição de verbas para os espetáculos musicais. Então até esses espetáculos musicais que recriam espetáculos americanos e tal, vão ser afetados por tudo isso, né? Então é um momento de integração de todos os segmentos num mesmo movimento. Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. E acho que, de certa forma, um documentário com o falar desse grupo Opinião, no qual aquilo tudo estava junto, e o grupo e tudo que aconteceu ao redor, é um exemplo importante. Exemplo importante para as pessoas que estão aí militando, fazendo o seu trabalho, e para a nova geração, né? Como a Gláucia falou, tomar conhecimento disso, né? Da história, conhecer a história brasileira, resgatar a história brasileira, né? Isso aí é muito importante, não apenas como ilustração, um conhecimento, mas como um exemplo. É, formação de cidadania mesmo, né? Assim, formação de cidadania, né? Garotada nova precisa ver que isso aí não é só... Eu tenho muita pena dessa geração de hoje, porque eu acho que as escolas são muito ruins, as universidades também não são nada especialistas. O Brasil não investe na educação, não adianta. Eu fico pensando assim... Mas também naquela época não investia tanto assim, não. Era uma formação mais enciclopédica, né? Mas é diferente, o Brasil também era um país, né, muito menor, não dá para comparar nesse nível. Assim. Eu acho que o universalismo... Até tem esse livro que tem saído aí alguns ensaios, mas esqueci o nome do livro, Líquido, não sei o que é Líquido. Ele fala muito disso, né? A comunicação entre os países e entre as culturas tem um lado positivo através da internet e tem um lado que dissolve um pouco a cultura e tudo, a perda um pouco das identidades nacionais, tem um lado negativo, né? Eu acho que isso, por exemplo, nos anos 60 era muito forte. E eu acho que, nesse sentido, eu sou um homem dos anos 60. Não adianta eu recusar isso. Não, eu sou um cara... Eu estou em 2017, mas eu sou um homem que venho da formação cultural dos anos 60. Não é à toa que eu fico fazendo esses filmes. Não sou um cara nostálgico, nem sou um dinossauro. Até porque eu estou aí na militância e vou continuar a fazer cinema até... os 80, 90 anos, enquanto eu estiver vivo, eu vou estar por aí produzindo. Mas eu digo o seguinte, naquele momento, foi um momento muito efervescente da cultura brasileira, em que se discutia muito a literatura, a música, tanto que, você veja só, se criou a Bossa Nova, que foi um movimento importante, que está aí até hoje, né? A Bossa Nova, as harmonias da Bossa Nova, a modernidade das harmonias da Bossa Nova. A Bossa Nova em si já passou, mas a recriação harmônica e musical está permanente em tudo, inclusive no rock, em tudo, né? As harmonias que vieram a partir de toda a música moderna e tudo mais. Mas nos anos 60 houve uma redescoberta do samba, que estava desaparecido. Não se falava mais em samba, não se tocava mais o samba. E o samba veio para ficar de novo. Está até hoje no pagode aí. E foi a Nara que trouxe de novo o samba que estava desaparecido dos anos 60. Não se falava mais em pessoas como Zequete, como Cartola, como Nelson Cavaquinho. Isso tudo veio até o samba de quintal hoje, que é um renascimento dessa cultura toda que foi trazida de novo nos anos 60. Entendeu? Na verdade, a cultura naquela época conseguiu fazer, naquele livro do Zoeira, Cidade Partida, na verdade, esse movimento, nesse sentido, ele juntou a música da favela, vamos dizer assim, que na favela naquela época era uma coisa, que é diferente de hoje, né? A favela era uma coisa diferente de hoje, que hoje virou uma cidade, né? Aí outra questão, a discussão do urbanismo do Brasil. Mas juntou, né, a música o Carlinhos Lira, inclusive, fala isso, né? A música da classe média da Zona Sul com o Nelson Cavaquinho e tal. Essa união... da cidade foi feita pela música, né? E na prática ela não existe. Foi feito pela música e ficou. Né? Você tem compositores como Paulinho da Viola, que está até hoje aí, que vem do samba original. É uma coisa muito forte. Muito forte isso, né? E até Zeca Pagodinho é filho disso. Quando você vê um documentário recente sobre Paulinho da Viola, está lá o Zeca Pagodinho tocando. Isso tudo veio de novo nos anos 60. E quem trouxe isso foi o Grupo Opinião. Eu acho até que já desenvolvendo, conversando aqui com vocês, já desenvolvendo ideias, a própria MPB nasce daí.
Porque conceito de a MPB é uma mescla da modernidade da bossa nova com o samba popular, com a música popular. Chico Buarque, acho que reproduz bem isso. Chico Buarque de Holanda é filho disso. O Chico, acho que pega isso e faz a... Os primeiros discos do Chico Buarque foram desta época, os primeiros sambas dele, os primeiros festivais de música que nasceram. A Nara Leão gravou várias músicas do Chico Buarque, já nessa linha, Carnaval, Desengano, uma série de músicas dele. Geraldo Vandré é um filho do João do Vale. Né? É um filhote do João do Vale. Né? Isso aí foi uma instauração de um novo processo musical que nasce com o Grupo Opinião. Por isso que eu digo, o Grupo Opinião foi uma revolução cultural. Foi uma revolução cultural. Né? E foi a demonstração, como já foi citado aqui, mas foi uma demonstração que, mesmo nos momentos mais difíceis, né, do ataque à democracia, é possível fazer resistência e é possível. Não tem dúvida nenhuma. E eu acho que muito através da arte, porque muitas vezes através da política não gera coisa nenhuma, né? Porque você fica lá no Congresso gritando ou pode fazer manifestações populares, que são coisas sensacionais, que deviam ser retomadas também, mas também tem que ter uma motivação, não adianta você querer fazer uma manifestação, ninguém vai. Agora a arte não, ela está viva, né? Mas ser humano é uma coisa curiosa, né? Eu costumo falar uma frase cruel que eu estou falando que é triste falar, mas acho que o ser humano não deu muito certo, que é o seguinte, é curioso, você é muito né? negativa. Não, eu não sou realista, eu sou realista. É assim, por exemplo, você vê agora, por exemplo, no cinema, né? Tem essa coisa assim, dessa coisa da Ancine, aí tem a coisa do Tribunal de Contas. Aí tem, eu ia perguntar sobre isso. Aqui é tudo, na verdade. Se você... Eu tenho uma tese hoje em dia que é o seguinte, eu acho que as crianças têm que ser alfabetizadas com o processo de Kafka. Assim, essa é a minha tese educacional. Se eu fosse ministro da Cultura hoje, de Educação, eu faria isso. E aprender a caminhar em labirinto. Exato. A criança aprendeu a ler, ela está com 6, 7 anos. Dá um curso sobre o processo. Primeiro livro que mamãe, papai e o professor mandaram para vocês. Processo de Kafka. Vocês vão ler o processo de Kafka, depois o Castelo, mas primeiro o processo de Kafka. Porque o Brasil é um país onde Kafka permeia o nosso cotidiano, né? Por que isso? Se você pega, por exemplo, as peças que o TCU coloca lá discutindo o procedimento da Ancine. Se você pega a própria Ancine. Se você pega a administração do país, vamos dizer assim, você vai ver, se você espreme. Gente, ninguém está sendo roubado, ninguém está acontecendo nada errado, não. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito louca. Aí, quando você tem um tsunami como esse, aí a classe cinematográfica tende a se juntar. Né? Pois é, mas a pessoa do modo geral, as pessoas do modo geral, quando tem um tsunami, o cara pode ser brigado com o vizinho dele, divide o quintal. São inimigos. Quando vem o tsunami, os caras se juntam para fazer face ao tsunami, né? Então eu acho que o Clube Opinião tem um pouco isso, assim, vamos ter contra a ditadura, então vamos nos unir contra a ditadura. Pois é, mas o que eu acho que é um belo exemplo é que tem que ser coletivo. Outro dia eu estava justamente numa coisa específica, existe um movimento hoje muito importante de luta pelos direitos autorais dos diretores de audiovisual. E direitos autorais que não é respeitado e nós não recebemos direitos autorais. Nós somos legitimados na Constituição, os detentores do direito autoral são os roteiristas, os músicos e os diretores, e, no entanto, os diretores não recebem direitos autorais. E há um movimento, criamos uma associação para defender isso. E outro dia eu estava numa reunião dizendo, olha, não basta ficar só o grupo de cinema defendendo direitos autorais, tem que juntar o grupo de televisão, os diretores de novelas, os diretores de séries, de todo mundo no mesmo barco. Como eu acho que essa coisa da cultura, a questão do TCU não é a questão só da Ancine, é da Lei Rouanet e atinge o teatro, atinge os musicais,
atinge todo mundo é atingido. Né? Porque é um movimento de destruição da cultura. Mas não é só a parte econômica que é atingida, isso é uma coisa que é ideológica. Isso. Não é uma coisa que, porque, não, vamos atingir porque eles são corruptos, ou eles são... Nós somos acusados de tudo isso porque nós somos um movimento insurgente. Nós incomodamos muito, né? A área cultural, os músicos, os compositores, o La Palaosa, tudo isso é divergente, não tem nada a ver com o sistema estabelecido. O sistema como um todo, né? Desde os bancos institucionalizados até os... É chato falar mal de banco, porque a gente precisa dele para sobreviver, mas acontece o seguinte, desde os bancos até as grandes empresas multinacionais, passando pelo staff governamental, todos são incomodados pelo processo artístico, porque é a grande manifestação insurgente da sociedade. Então, isso é que tem que se manifestar. Se eles não se manifestam, não adianta nada. Tanto que o que restou? Quando você fala dos anos 60, você se lembra, não tinha, era ditadura militar. As manifestações políticas eram proibidas. Algumas poucas houve de estudantes que não teve resultado nenhum, porque a repressão era muito violenta. Então, apenas o que se sabe é que teve repressão. Depois teve o movimento de guerrilha, que realmente foi uma coisa histórica, que está até hoje, que também terminou num mar de assassinatos. Mas o que há, na verdade, o que fica dos anos 60, são as manifestações culturais. Então, isso, para mim, é uma coisa que eu deixei de falar, uma coisa muito importante, que Goulart falava muito isso. Ele dizia, olha, Paulo, quando há uma exposição ou alguma manifestação que vão falar dos anos 60, só se fala de Lamarca, de Marighella, só se fala de guerrilha. Você vê, teve um filme agora aí do Wagner Moura, Marighella. Parece que só existiu como manifestação, como a ditadura, esses movimentos de guerrilha. Parece que não houve mais nada. Então, não se fala das manifestações dos anos 60. E nos anos 60 aconteceu o Grupo Opinião, que foi uma coisa importantíssima em que se transformavam os movimentos artísticos em manifestações, que eram até perseguidas. Tem um poema famoso, teve inclusive um cara do Serviço de Polícia do Rio de Janeiro que estava dizendo que tinha que prender a Nara Leão, considerava ela uma subversiva. E Drummond escreveu um poema belíssimo que diz assim, senhor delegado, não prenda a Nara Leão. Se vocês forem pesquisar, vocês vão descobrir, é um poema lindíssimo, que eu cito no meu comentário Poeta de Sete Faces. Não prenda a Nara Leão. Poema lindo do Drummond, e que era exatamente isso, porque ela incomodava a Nara, muito, né? O Grupo Opinião incomodava muito, tanto que eles tiveram vários espetáculos interditados, censurados, tanto que jogaram bomba, houve manifestação contra eles, foram bombardeados, tanto que houve aqui em São Paulo a invasão do Teatro Marília Pêra, foi estapeada aqui em São Paulo. Quer dizer, isso tudo foram coisas que aconteceram. Foram coisas que foram acontecendo porque justamente o movimento artístico insurgente incomodava muito ao sistema, né? Foi o que houve como resistência. Então, muito importante falar disso tudo. Hoje o movimento artístico deve se surgir? Acho que sim. Acho que precisa fazer isso, acho que não pode ficar só no entretenimento. O entretenimento não é suficiente, acho que nos cabe fazer o entretenimento. Não vou dizer que ao artista cabe ser político, manifestante, apenas isso. Também, né? Como disse um jornalista ontem na Folha de São Paulo, comentando o meu filme, ele diz exatamente isso, porque toda manifestação cultural ela é necessariamente política. Não adianta que ela tenha um significado político. Então, mesmo que você não queira, ela seja conservadora, seja radical, seja de esquerda, seja progressista, seja libertária, ela é. Então, mas eu acho que é preciso que tenha essa característica, porque nós não podemos ser apenas cultuadores do entretenimento, nós temos que fazer o entretenimento, não podemos fazer doutrinação, porque não cabe à arte ficar aqui doutrinando ninguém, que aí vira uma chatice monumental. Nós não estamos aqui para ser chatos, estamos aqui para divertir as pessoas, como eu acho que o Grupo Opinião não era chato. As pessoas iam lá para cantar, para se divertir, para cantar sambas. Como eu acho que o meu documentário, eu procurei rechear ele de apresentações musicais, de coisas artísticas, para ele não ser uma doutrinação de nada, porque senão se tornaria uma coisa monótona, chata, né? Procurei colocar a coisa viva da época, que era o teatro e a música, né?
está presente dentro do documentário. Bom, como é que nós estamos aí? Bom, a gente tá bem, mas eu queria ainda antes... Vai lá, dá uma última aí, porque nós estamos aqui. Você falou logo no início que queria falar do Vianinha, e a gente acabou pegando outros caminhos, e o Vianinha, ele também está muito presente no documentário, está muito presente na vida de todos nós hoje. Todos nós. Bom, Vianinha foi uma grande personalidade. Ele era um agitador cultural, político, né? Mas ligado à cultura. Ele discutia muito o teatro, o significado do teatro, as ideias do teatro. Brecht, falava muito em Brecht, e falava também em outros autores da época, e Stanislavski, e ao mesmo tempo era um cara que discutia muito música, falava da música, o sentido da música, essa ideia toda de recuperar a música de samba popular para trazer para a modernidade. E era um cara polemista, né? Não era fácil você arrumar uma discussão com Vianinha, era muito fácil, porque começava logo uma polêmica, ele puxava a polêmica e discordava, e voltava e tal, tanto que no documentário é citado pelo Cacá Diegues essa coisa, que ele esticava as reuniões durante horas para discutir os assuntos. Ele continuava, né? E sempre muito criativo, muito criativo. Tanto que quem deu esse nome, se não me engano, ao nosso grupo, o Grupo Mensagem, foi o Vianinha. Não, vocês são o Grupo Mensagem, vocês têm algo a dizer muito importante. E eu me lembro que eu tinha uma música chamada Missão, que eu fiz com Sidney Miller, que dizia assim: a missão do cantor é fazer nosso povo, meu povo, nosso povo fazer. E ele dizia, não, você na verdade é o teórico do povo, você discute o conceito de massa e povo. Aí vinha com uma teoria, ele desenvolvia teorias extraordinárias, sempre muito inteligentes. Então foi uma grande personalidade. Eu acho que por detrás do Grupo Opinião e na frente também tinha o Vianinha, não que fosse só ele, porque tinham grandes personalidades ali, por exemplo, Paulo Pontes, um grande dramaturgo, João das Neves, o grande diretor de teatro, Benoit de Oliveira, que depois se tornou um cineasta importante, veio morar em São Paulo, fez uma série de filmes importantes como O Baiano Fantasma, premiado. Todos eles eram muito expressivos. Armando Costa, que é um dramaturgo um pouco esquecido, que se tornou um roteirista de cinema muito importante, escreveu comigo, inclusive, o Batalha dos Guararapes. Mas o Vianinha, ele era o agitador da história. Ele capitaneava, assim, a polêmica, entendeu? Então, ele foi um cara extraordinário. Eu diria a você, como alguns dizem, se eu quisesse ser alguém, eu seria o Vianinha. Eu não diria isso, porque eu sou uma pessoa diferente completamente, é o meu mistério, a minha coisa sempre foi a paixão pelo cinema, mas o Vianinha foi a personalidade assim. Eu conheci o Glauber, que era uma personalidade impressionante também. Impressionante. Também parecidos. Polêmicos, discutidores, agitadores, provocadores nas ideias, os dois. E Glauber era baiano, né? Vianinha era paulista, que se mudou para o Rio de Janeiro. Então tinha essa diferença de personalidade cultural de lugares, né? Vianinha era mais cerebral, um pouco mais intelectual, cerebral não, porque ele era muito emocionado, mas ele era mais orgânico, vamos dizer assim, que Glauber. Glauber era um baiano inteiramente translocado, né? E Vianinha não, mas eram personalidades muito próximas. Eu até tenho pensado muito nisso, depois que fiz o filme, me lembrado muito dele, mas eu com Vianinha, nesse período, com Glauber também, eu tive alguns encontros assim muito importantes na minha vida, em que eu discutia coisas com ele, sobre cinema, e surpreendi com visões dele do cinema muito originais, coisas que eu gostava no cinema e que ninguém gostava na época, eram meio olhadas de banda, como no caso específico, para recordar os westerns italianos, por exemplo, do Sérgio Leone. Aquilo era olhado com um preconceito bárbaro na época, e eu me lembro que fui descobrir que quem gostava e era apaixonado era o Glauber. Então ficávamos horas falando de bang bang italiano, de Sérgio Leone. Foi um negócio genial, foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Assim, eu me recordo bem disso e de outras coisas também. Ele gostava dos meus filmes e tal. Mas o Vianinha, como foi até antes do Glauber, foi mais cedo, com 18, 19 anos, então é muito marcante para mim, um garoto de 18, 19 anos, conhecer aquele personalidade extraordinária, aquele homem
fantástico da cultura. Para mim, inesquecível Vianinha, e acho que quando se falar não só do Grupo Opinião, mas se falar... E tem mais, hein? O Vianinha foi fundamental na criação da dramaturgia da TV Globo. Sim. A Grande Família está até hoje aí no Viva fazendo sucesso, não só o Grande Família, com uma dramaturgia. Para finalizar, estou já na bola 7 aqui, uma coisa importante que eu preciso dizer, havia uma grande discordância entre a estética do cinema novo, que era mais intelectualizada, mais sofisticada, mais ligada ao cinema dos anos 60 europeu, e a estética teatral do Grupo Opinião, que era mais orgânica, mais brechtiana, mais estruturada. Então, essa discussão, que era uma discussão que permeava a ideia da comunicação popular, né? O Grupo Opinião achava que tinha que se fazer comunicação popular. Tanto que eu diria que as peças do Grupo Opinião foram mais sucesso de público do que os filmes do cinema novo. O público que Se Correr o Bicho Pega teve foi maior, e do próprio show Opinião foi maior do que alguns filmes do cinema novo, como Deus e o Diabo e Terra em Transe. E eles, então, com essa dramaturgia que eles formularam através do teatro, eles acharam que no audiovisual eles tinham que caminhar para um veículo mais popular. E aí partiram para a televisão. Eles entraram dentro da televisão, coisa que o cinema novo nunca fez. O cinema sempre rejeitou a televisão, nunca se aproximou, o que foi um erro histórico. Isso está acontecendo agora, quando nós estamos tendo que nos aproximarmos dos canais a cabo através do streaming, em que você vê agora o cinema entrando dentro do mundo televisivo através das séries e do streaming. E vice-versa. Né? Isso aí é uma coisa sensacional que está acontecendo. Quantos anos se passaram? E o cinema novo perdeu o bonde nessa história, deveria ter recuperado. Só foi se recuperar nos anos 70, com filmes como Dona Flor, Chica da Silva, se aproveitando muito dos atores e das atrizes da televisão. Né? Mas a turma que veio do Grupo Opinião, que veio do Teatro de Arena, Guarnieri, né? Você vê Guarnieri, Plínio Marcos, principalmente Guarnieri, entraram por dentro da comunicação televisiva e criaram esse gigante, esse monstro, mas ao mesmo tempo esse gigante da comunicação, que é a televisão no Brasil. Então isso é muito importante. E ele foi um dos grandes formuladores desse processo. O Vianinha, muito importante. E escreveu aquela peça Rasga Coração, que é uma obra-prima da dramaturgia brasileira, foi filmada agora recentemente, num filme adaptado pelo Jorge Furtado aos tempos contemporâneos, mas que naquela época foi um impacto. Foi um impacto. Inclusive, voltando ao tema original do Partido Comunista, porque era uma crítica muito forte do comunista ortodoxo, do Manguari Pistolão, né? Ele fez quase uma autocrítica pessoal com aquela peça. E eu me lembro, quando assisti com Raul Cortez, a Lucélia Santos, fiquei muito impactado, e todo mundo que assistiu aquela montagem, não sei se vocês assistiram, foi impactante aquilo, emocionante. Legal. Bom, a gente conversou aqui com o cineasta Paulo Thiago, que está apresentando aqui em São Paulo, Não É Tudo Verdade, o documentário Memórias do Grupo Opinião, que você pode assistir, tem uma chance aqui em São Paulo, hoje, às 20 horas. Hoje é no Itaú Cultural, na Avenida Paulista. Então, fique ligado aí. Paulista, né? Paulista. Na Paulista. No Itaú Cultural. No Itaú Cultural. Tá certo. A programação do É Tudo Verdade continua, é só botar na internet aí, É Tudo Verdade, você encontra a programação. E o pessoal do Rio tem chance também de ver na próxima semana, no dia 15, não é isso? Também na programação do É Tudo Verdade no Rio. Antes da gente dar os tchauz aqui, queria ver a sua mensagem aos nossos internautas. Eu agradeço muito a vocês aqui de ter essa oportunidade, e uma coisa sensacional estar aqui em São Paulo exibindo o meu filme. Estou sentindo que as pessoas estão gostando, estão curtindo, e isso me agrada muito, né? E que vocês tenham visto o filme ontem também, e nós estejamos fazendo aqui essa nossa entrevista, batendo esse nosso papo, muito criativo, e faz com que eu me recorde mais de coisas do nosso Grupo Opinião, que eu vivenciei tanto. Legal. Bom, só agradecer o Paulo Thiago e a Gláucia, que
vieram aqui na correria, né, dessa entrevista e chamar de novo o pessoal para assistir hoje o filme, que é muito legal. Né? E vai entrar em pois circuito era comercial? importante Como é também. que é isso? Vai ser exibido num segundo momento como uma série no Canal Brasil. Ah, legal. Isso é bacana também, porque é um Então canal vai que ser- fala muito é um canal muito voltado para a produção audiovisual brasileira, Então né? vai ser maior, então. São 3 episódios. O filme que a gente viu agora vai passar em vai ser dividido em 3 episódios passando no Canal Brasil. Exatamente. E estamos estudando a possibilidade de lançar em cinema, mas como originalmente foi uma série, a gente está, e depois transformou num filme, a gente está com essa perspectiva agora de exibir como série no Canal Brasil, que a gente convida que todo mundo veja, porque o conteúdo não muda, é apenas um pouquinho maior. E é um estímulo a todos nós aí na luta de resistência pela democracia. Bom, toda essa nossa conversa aqui com o Paulo, com a Gláucia, fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, e no site a gente vai ter um resumo aqui, uma reportagem, um texto, coisa e tal, com fotos, um pouco também o acesso ao trailer, né, do filme, no nosso site tutameia.jor.br. É isso, tchau, muito obrigado. Fico com a gente aí no Jornalismo dos Tutas. Tá ótimo.